Fala, minha gente, tava com saudade da pegada do gordinho, voltei e vamos tratar de um assunto que é top 3 de doenças mais exploradas na prova do Enem. Nessa videoaula a gente vai falar sobre a malária. Vem comigo aí depois da vinheta. Eita, minha gente, antes de falar de malária, já foi aí se inscrever no canal, já ativou o sininho das notificações para ficar sendo atualizado o tempo todo, recebendo aqui os nossos vídeos, as nossas dicas para ajudar você a conquistar a sua aprovação. Vamos embora? Pessoal, malária, maleita ou impaludismo, termos estranhos para essa doença que é uma doença endêmica. Gordinho, o que é uma doença endêmica? Doença endêmica é uma doença típica de uma determinada região. E aqui no nosso país, a malária ocorre frequentemente no norte, na região norte do Brasil. A gente tem uma incidência anual hoje algo em torno de 135 mil casos por ano dessa doença. É uma doença que ocorre nos países tropicais, uma vez que está associada à transmissão através de um vetor, que é a fêmea do mosquito do gênero Anopheles. A malária é causada por um protozoário, preste atenção, o Enem gosta, a prova do Enem 2020 DPL trouxe uma questão falando sobre malária. É um protozoário do gênero Plasmodium. Na verdade, aqui no Brasil nós temos 3 agentes etiológicos, né, que são os causadores da doença. Nós temos o Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. Esse protozoário é um esporozoário. Gordinho significa o quê? Esporozoário é um protozoário que não tem organela de locomoção. Preste atenção, a gente colocou aqui na anotação, coloquei do lado, terçã benigna. Isso aqui é a febre. Um dos sintomas, assim, a prova de 2020 PPL foi peculiar, a questão que cobrou, porque abordou sintomas. 95% das questões que tratam sobre doenças no Enem querem saber sobre transmissão e profilaxia. E estranhamente, essa questão relacionada à malária, PPL 2020, vamos responder daqui a pouco para vocês, falou sobre sintoma. Um dos sinais característicos é que vai acontecer febre, e é uma febre que ocorre em intervalos regulares de tempo, a chamada febre intermitente. Essa febre terçã benigna, a gente tem aquele macete, a gente imagina a febre começando a partir do domingo. Aí você lembra, do domingo até terça, não é? Passam quantas horas do domingo até terça? 48 horas. Então tem febre domingo até terça, 48 horas, em intervalos regulares de 48 horas, febre terçã benigna. Essa aqui do Plasmodium falciparum é chamada de febre terçã maligna, os intervalos são meio que irregulares, intervalos entre 36 e 48 horas, tá? De tempo. E aí a gente vai observar que há uma destruição maciça de células sanguíneas, no caso do Plasmodium falciparum. E a febre quartã, quarta-feira, do domingo até a quarta-feira, decorrem 72 horas. O intervalo aqui dessa febre quartã é o intervalo de 72 horas, ou seja, um dia de febre, 72 horas sem febre. Um dia de febre, 72 horas sem febre, certo? Aí você tem febre em intervalos de tempo que são mais ou menos regulares. É a chamada febre intermitente. Então, o protozoário é o agente etiológico, é o plasmódio, ele é um esporozoário, ele não tem organela de locomoção. E a transmissão, muitíssimo importante. Joga o tridente aqui, Johnny Boy. A transmissão acontece por um vetor. E o vetor especificamente é a fêmea do mosquito do gênero Anopheles. Então a transmissão ocorre através da fêmea do mosquito do gênero Anopheles.
Esse mosquito é conhecido como mosquito prego. Uma vez que quando ele pica a pessoa, ele vai ficar lá num ângulo de inclinação de mais ou menos 90 graus, certo? Então a transmissão é através da picada, a transmissão é através da saliva desse mosquito. Vai ser repassada para o humano a tal da forma infestante que a gente chama de esporozoíte. E eu vou mostrar para você um videozinho explicativo, uma animação para facilitar esse seu entendimento. Vem comigo! O protozoário do gênero Plasmodium é um parasita digenético. Ele necessita, portanto, de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo reprodutivo. Então perceba no nosso esquema, aparece aí a fêmea do mosquito do gênero Anopheles e ela vai transmitir para o humano, através da picada, através da saliva, a forma infestante que é denominada de esporozoíto. Os esporozoítos vão invadir as células hepáticas e vão realizar uma reprodução assexuada, vão se multiplicar intensamente e vão gerar formas chamadas de merozoítos. Os merozoítos vão invadindo células sanguíneas, invadem as hemácias, realizam reprodução assexuada, uma reprodução chamada de esquizogonia. E o detalhe importante, ao sair das hemácias, vai haver ruptura dessas células, né, das células sanguíneas, e a liberação de toxinas. Tem uma toxina importante chamada de hemozoína. E diga-se passagem, a febre, ela coincide justamente com essa ruptura das hemácias, com essa liberação das toxinas, certo? Alguns desses merozoítos vão invadir, não é, as hemácias e vão se diferenciar em células chamadas de gametócitos. Então perceba que no humano ocorreu apenas reprodução assexuada, ou seja, o humano é hospedeiro intermediário, informação extremamente importante. Quando a gente observa que o mosquito vai picar uma pessoa que está contaminada, que está infectada lá pelo protozoário, certo? O mosquito, ao sugar o sangue, ele recebe hemácias contendo gametócitos. Lá no mosquito, no sistema digestivo do mosquito, os gametócitos originam gametas e ocorre, gente, reprodução sexuada no mosquito. Ou seja, o mosquito, ou melhor, a mosquita é hospedeira definitiva. Isso é importante, gente. O humano é hospedeiro intermediário e a mosquita é hospedeira definitiva. A partir do zigoto, vai haver uma reprodução chamada de esporogonia, onde são formados esporozoítos. Esses esporozoítos vão migrar lá para as glândulas salivares do mosquito, e quando esse mosquito picar uma pessoa, ele acaba transmitindo a forma infestante, que é o esporozoíto. Volta para mim, Johnny Boy. Então não esqueça, esse parasita é um parasita digenético, ele precisa de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de reprodução. Um hospedeiro é o hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário é o humano. O outro hospedeiro, hospedeiro definitivo é o mosquito, ou melhor, o hospedeiro definitivo é a mosquita. Febre com intervalos regulares de tempo, febre intermitente, aliás, há uma constância nessa febre, os ciclos duram em 40 dias mais ou menos de febre. Dores de cabeça, que a princípio são dores muito altas, aliás, é febre alta, febre na casa de 40 graus Celsius, né? O que pode conduzir o indivíduo, inclusive aquela coisa de calafrio e tal, muito comum a ocorrência desse tipo de sintoma. Dores, fortes dores de cabeça. Na fase crônica da doença, né, há um inchaço lá do fígado, a tal da hepatomegalia, seguida de anemia. Então são traços importantes dessa doença. Gordinho, como é que é feita a forma de prevenção? A prevenção consiste, a princípio, em combater o vetor. Aliás, há tratamento para malária, importante destacar. E para malária, sim, a cloroquina. Olha ela aí, a cloroquina é um medicamento que tem ação para combater protozoário. O pessoal estava usando aí como antiviral. É para combater protozoário, não há comprovação científica de uso aí como um antiviral. Então a cloroquina é utilizada no tratamento da malária, certo? Então, tratar os portadores da doença e controlar, evitar, combater o vetor. O que não é uma missão fácil, uma vez que a gente vive na faixa tropical do planeta e a incidência, a proliferação do inseto é muito grande.
Então aí uso de telas, uso de repelentes, medidas como controle biológico são medidas extremamente eficazes. Como foi que caiu? Espera aí, antes de ir para a questão, você vai passar esse link aqui do Gordo Channel para o seu amigo. Você já, a essa altura, você já está inscrito no nosso canal? Se não, vá lá no canal, informe aí para os seus amigos, pessoal, mande o link aí para os seus colegas, porque a gente quer aqui levar informação de qualidade para todo mundo, para ajudar todo mundo. Vamos lá para a questão, joga aí, Johnny Boy, na tela a questão. Eita, minha gente, essa questão foi do Enem 2020, a PPL, tá? Aí diz o seguinte: devido à sua ampla incidência e aos seus efeitos debilitantes, a malária é a doença que mais contribui para o sofrimento da população humana da região amazônica. Além de reduzir os esforços das pessoas para desenvolverem seus recursos econômicos, capacidade produtiva e melhorarem suas condições de vida, prejudica a saúde da população e o desenvolvimento socioeconômico da região. Essa doença, olha o comando da questão, constitui um sério problema socioeconômico para a região citada, porque provoca, gente, uma das raras questões Enem em que eles estão preocupados com os sintomas, certo? Aí provoca, letra A, alterações neurológicas que causam crises epilépticas, tornando o paciente incapacitado para o trabalho, não é para tanto. B, diarreias agudas e explosivas que fazem com que o doente fique vários dias. Pessoal, o principal sinal da malária é a febre. Aí perceba a alternativa C. Febres constantes e intermitentes associadas à fadiga e dores de cabeça que afastam os doentes de suas atividades. Nós vimos, inclusive, que esses intervalos aí, não é, vão ser de 48 horas, de 72 horas, certo? Imunossupressão, estamos fora, não é uma doença que inibe o sistema imunológico. E infecção viral contagiosa, não é uma infecção viral, a doença é causada por protozoário. Então isso aí foi da prova de 2020. Volta para mim, Johnny Boy. Nessa videoaula a gente abordou o assunto malária, falamos sobre a transmissão, falamos sobre o ciclo reprodutivo, prevenção, no caso profilaxia, tratamento da doença e sintomas, e ainda deu para a gente resolver uma questãozinha. Se inscreve aí no nosso canal, divulga aí para os seus amigos e vamos embora. Um beijo do Gordo e até a próxima!